dia, indo agora para a live do Espiral Criativo lá no perfil no YouTube, e vou deixar aqui essa gravação nesse ângulo enquanto eu olho pro Instagram e faço a live no Instagram. Então vou transmitir pelo YouTube e pelo Instagram do Espiral Criativo Oficial, como prometido. Vou organizar aqui o Instagram do Espiral, avisar aqui as pessoas. Para inspirar os seus desejos, para inspirar, para iluminar o lindo do meu olhar, luz do céu. Vamos abrir aqui, Espiral Criativo. Começar a transmissão ao vivo. Para quem estiver por ali. Para quem estiver por aqui também no YouTube. São ângulos completamente diferentes. Aqui no Instagram estou de frente, no YouTube estou de lado. É isso. Vamos embora. Vamos ver se eu consigo deixar um pouquinho mais compartilhado aqui o ângulo para facilitar, né? Vamos verificar a conexão. Essa live, como foi combinado ontem à noite, estou aqui e escolhi comunicar um pouquinho da minha experiência com a trilha terapêutica pessoal. Vou fazer rapidinho, uns 30 minutinhos, só para contar um pouco. Então, eu estou aqui no Instagram e estou no canal também do Espiral Criativo. Vamos ver como é que a gente concilia esses dois lugares. Mas, conforme prometido, estou aqui e vou falar um pouquinho das experiências com a trilha terapêutica pessoal. Eu sou Fernanda Fontoura, psicóloga, psicodramatista. Estou em caminhos com a ecopsicologia e tenho vivido uma experiência bem bonita que eu queria deixar registrada aqui, que é a experiência da trilha terapêutica pessoal. Enquanto psicodramatista, o que mais me encanta e que o psicodrama me traz como mais forte para essa jornada do ser terapeuta e do caminhar junto com as pessoas que escolhem esse lugar do autoconhecimento, do autocuidado, da autointimidade, do autoamor, que é também alter, como diz o Renato Nogueira, que é com o outro, que eu vou me conhecendo também como esse que foi entendido como outro. Como diz a Marimba Ani, tem um momento que a gente começa a perceber essa separação, e é uma cisão de um pensamento ocidental, mas para a cosmovisão africana há uma totalidade do espírito. Então, todos somos, né? Todos estamos em conexão com o mesmo espírito. E para algumas perspectivas indígenas,
vai se ver a conexão de todo o fôlego de vida, porque tudo que existe partilha da mesma forma de constituição de vida, que é o DNA. Isso também pode ser compreendido pela perspectiva do espírito. Todas as coisas têm espírito, todas as coisas partilham do espírito. Todas as existências partilham do espírito. E esse autocuidado, autoamor, autointimidade também é feito coletivamente. Ele é feito coletivamente, né? Então, eu entro em contato com essas existências que desejam fazer junto o caminho de autoamor, autocuidado e autointimidade. E nesse caminho eu trago do psicodrama a criatividade e a espontaneidade e vou buscar nas fontes, nas referências da ecopsicologia, principalmente o retorno, a conexão com o mais que humano. Humanos e mais que humanos, retomando a conexão, retomando esse lugar que nos coloca em profunda relação com a linha da vida, com a teia da vida que nós somos, que nós partilhamos com todas as existências, com tudo que existe. Então, eu trago criatividade, espontaneidade e retorno à relação, retorno à conexão real, para que a gente viva um verdadeiro pertencimento, que é pertencer a si mesmo, ao espaço da própria existência, relembrar quem somos, que é se conectar com quem somos. A gente tem um processo de adoecimento, sobretudo no Brasil, marcado pelo esquecimento de quem somos e pelo rompimento da conexão. Então ficamos reféns de narrativas que foram construídas acerca de nós e vamos nos esquecendo quem somos. E isso traz uma série de adoecimentos, uma série de sintomas da quebra de conexão. Quebra de conexão com o espírito. A Sobon Fossomé, no livro O Espírito da Intimidade, ela diz que nós temos sempre essa sede de conexão com o espírito. E muito do nosso adoecimento tem a ver com esse lugar de estar desconectado com o nosso próprio espírito, com o espírito da comunidade, com o espírito da relação, com o espírito do outro com quem a gente se relaciona, com o espírito dessas existências humanas e mais que humanas com quem a gente se relaciona. E eu reúno esses autores, essas autoras, Geni Nunes, Renato Nogueira, Sobon Fossomé e vários autores da filosofia, alguns autores da psicologia, alguns da antropologia, para construir nesse grande caldeirão de conhecimentos a alquimia que me alimenta, que me nutre, que me traz elementos para estar com o outro e ser uma facilitadora desse retorno à relação, desse retorno à conexão real, desse retorno ao verdadeiro pertencimento, que é o pertencimento que se dá na conexão com tudo que vive. E na minha experiência com a trilha terapêutica pessoal, o que tem acontecido é compartilhar com essas existências mais que humanas o lugar terapêutico, experimentar que humanos e mais que humanos
em contato com a natureza que somos, com a natureza que vivemos, podem relembrar da nossa origem de vida, do nosso fôlego de vida, da jornada da nossa alma, e podem favorecer essa conexão consigo mesmo, com essas existências que foram entendidas como outro e com a relação. A trilha terapêutica pessoal começa num processo de pedir licença, e muito do que está presente na forma como se organiza a trilha terapêutica pessoal tem referências nessas matrizes africanas, nos saberes indígenas. Então, ao chegar na trilha terapêutica pessoal, a primeira coisa que a gente faz é pedir licença. Pedir licença para a nossa própria existência, para a natureza que somos, pedir licença para as existências que estão ali conosco, para a natureza que vive conosco, que partilha conosco essa existência, esse tempo de vida, esse momento, esse aqui e agora que a gente está vivendo. Depois que a gente pede licença, tem todo um processo de se desnudar, de deixar que o campo esteja aberto para entrar em conexão, para entrar em relação. A relação pede esse desnudar para que a gente de fato consiga viver conexão. A grande diferença entre a trilha terapêutica e as trilhas de aventuras ou de exploração é essa perspectiva de que eu não estou indo conhecer um lugar meramente para conhecer, ou consumir um lugar, ou me relacionar com a natureza e com as existências mais que humanas como se fossem recursos. Eu saio desse paradigma, descolonizo essa relação e começo a me permitir recordar como é entrar numa relação real, autêntica, verdadeira, livre, espontânea, criativa e adequada. Esse caminho, ele vai ser feito com a natureza com a qual eu vivo, com seres e existências mais que humanos, e vai sendo treinado também, vai sendo feito também comigo mesma, enquanto eu, existência, estou ali naquela trilha. As trilhas passam por um processo de facilitação, de apresentação, que vai favorecendo que humanos e mais que humanos se conectem. Com o tempo, é possível que humanos escolham quais caminhos precisam fazer agora. No início, são existências que vão sendo mais guiadas, mais orientadas, para que a gente tenha recursos, tenha ferramentas, desenvolva esse modo de conexão, de relação real com o aqui e agora. Também é importante dizer que não é preciso ir lá fora buscar a natureza, porque nós somos natureza. Então, treinar a conexão é também se lembrar que somos natureza e que estamos com a água, com a terra, com o fogo, com o ar, com o sol, com a lua, com as plantas, com outras existências mais que humanas, independente do lugar em que estamos. Isso também tem um fator geopolítico. Ao invés de eu pensar a preservação e a proteção e a promoção da vida e a responsabilidade afetiva apenas quando eu vou para um determinado lugar, quando eu vou para a Chapada, quando eu vou para a Amazônia, quando eu vou para uma montanha distante,
eu começo a compreender que essa conexão é feita aqui, onde eu estou. Aqui e agora é um lugar necessário de recordar a natureza que sou, recordar a natureza que vivo e me conectar com a natureza que sou e com a natureza que vivo. Um outro momento da trilha é reverenciar o sagrado. Não de uma perspectiva religiosa, mas de uma perspectiva de conexão. O sagrado do fôlego de vida, o sagrado de todas as existências. Então, reverencio esse sagrado, reverencio o sagrado das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus afetos, da minha história de vida, da minha ancestralidade, do meu povo, da minha linhagem, da minha história construída e da história recebida, das narrativas, para que eu entre em relação real com tudo que eu sou e com tudo que eu vivo. Tem uma forma de estar. Oi, Dani, bem-vinda. Eu estou fazendo por aqui, pelo Instagram, mas também estou no YouTube, tá? No canal. Se o sinal por lá ficar melhor, tá? Pode ser que o sinal por lá fique mais nítido, tá bom? E aí dá para ir lá. E quando eu vou retomando essa conexão com o sagrado de todas as existências, eu preciso de uma postura que vem da cosmovisão africana, que é mais novo, cuida e aprende com mais velho, cuida e aprende com mais novo. Então, essa é uma tecnologia de organização social, é uma tecnologia de organização comunitária e que está presente nas trilhas terapêuticas pessoais. Ali eu vou entendendo quem é mais velho que eu, quem é mais novo que eu, o que é mais velho em mim, o que é mais novo em mim, com quem eu me relaciono nessa perspectiva de ser mais novo, com quem eu me relaciono na perspectiva de ser mais velho. E vou organizando esse fluxo de trocas a partir dessa dimensão. Então a gente vai organizando as pessoas com essa tecnologia social, comunitária que vem da cosmovisão africana, para que elas possam adentrar na trilha. Iniciada a trilha, a gente vai tentar diferentes dimensões. Aquilo que ainda não vimos, aquilo que ainda não vivemos, que outros aspectos da minha existência eu poderia ver se eu mudasse de posição. Sempre que a gente está em contato com as existências mais que humanas e com a nossa própria existência, tem lugares que a gente já viu e às vezes eles estão enrijecidos, tem coisas que eu já sei e às vezes elas estão fixadas. Então, se eu mudo de posição, se eu tomo diferentes ângulos, diferentes perspectivas, viro de lado, viro de costas, abaixo, levanto, eu vou ganhando outros ângulos de percepção. Que bom, que o sinal tá bom aí. Essa é uma outra dimensão vivida dentro da trilha terapêutica. A partir daí, eu vou percebendo que a trilha não é exatamente sobre superar desafios, superar obstáculos ou conquistar um ponto de chegada. A trilha é sobre entrar em relação, estar comigo mesmo, reverenciar o sagrado que eu sou, que eu vivo, e a partir desse preceito, ir organizando a experiência de viver quem sou
a natureza que sou, junto com a natureza que eu encontro dentro da trilha. É importante, quando a gente vai reverenciando o sagrado, compreender que o fôlego de vida é sagrado, que o movimento é sagrado, que o corpo é sagrado, que estar ali naquele momento, né, estar no aqui e agora é sagrado, e que eu estou buscando a conexão real comigo e com todas as existências de modo sacralizado, ritualizado. Esse sagrado está muito amparado no que a Sobon Fusomé fala no espírito da intimidade, que também tem uma aproximação com o que o Buber fala no texto Eu, Tu. É olhar para essa existência, para isso que vive diante de mim, como alguém que existe com o espírito, e me conectar e utilizar o meu espírito para conexão. Quando eu estou nesse lugar, eu posso ir me despindo dos preconceitos, dos julgamentos, daquilo que ficou fixo, enrijecido, e posso ir me permitindo uma conexão real, que amplia a minha própria existência, que integra a minha própria existência. Esse caminho de integração me favorece respirar com o que eu sinto, respirar com cada emoção, com cada decisão, respirar dentro de cada narrativa, respirar dentro de cada perspectiva que eu vim algumas vezes reproduzindo de modo automático e oxigenar. Alguns conceitos da Geni Nunes estão muito presentes na organização da trilha terapêutica, que é a nutrição afetiva, os afetos potáveis e o reflorestar os pensamentos. Se eu entro na relação comigo e com os mais que humanos, com a natureza que eu sou e com a natureza que eu vivo, a partir dessa perspectiva, eu compreendo que posso me nutrir e que posso nutrir tudo que vivo, que posso me respeitar, que posso ser responsável afetivamente comigo e posso respeitar, reverenciar todas as existências que caminham comigo aqui e agora. E aí a gente vai se nutrir e nutrir essas existências. A gente passa a ocupar um lugar de responsabilidade com a relação, com a conexão. E essa relação é uma relação comigo e com o outro e intrínseca. Tudo que eu vou para a relação com o outro reverbera na relação comigo. Tudo que eu vou para a relação comigo reverbera na relação com o outro, porque somos juntos. Se eu olho para as minhas emoções como sagradas, sem julgamento, sem preconceito, e posso oxigená-las, e posso respirar junto com elas, então eu não preciso mais das divisões binárias de mundo. Não preciso mais categorizar, classificar certo, errado, bom, ruim. Tudo existe, tudo faz parte, tudo está integrado. Não preciso hierarquizar, não preciso tornar superior, inferior. Essas posições binaristas que vêm da separação, da desconexão, vão sendo diluídas ao longo do processo. E eu vou me permitindo, de modo um pouco mais concreto, de modo um pouco mais vívido, ao longo da trilha terapêutica pessoal, um espaço que no psicodrama é chamado de como se, um espaço onde tudo pode, porque eu trago para esse espaço a primazia da conexão, do respeito, da ligação, da religação com o sagrado de tudo que vive, inclusive com o sagrado meu. As minhas emoções são sagradas, então a minha raiva, a minha tristeza, a minha dor, a minha mágoa, a minha alegria, a minha euforia,
o êxtase, o prazer, o corpo, tudo aquilo que eu sinto, vivo, experimento, começa a experimentar, começa a ser colocado num espaço de ritualização, de sacralização para reconexão com o espírito. Essa trilha terapêutica pessoal vai me levando para dentro de mim de um modo mais oxigenado, com mais fôlego de vida, com mais nutrição afetiva, e essa forma como eu vou me relacionando comigo também vai favorecendo a forma como eu vou me relacionando com todas as outras existências. Então é também um modo de treinar para as relações, de observar como eu tenho vivido as relações, de reflorestar o pensamento para que eu tenha mais afetos potáveis, né? Em uma grande floresta eu tenho muito mais oxigênio, tenho muito mais preservação das águas, e as plantas vão me auxiliar nessa oxigenação da vida, nesse fluxo de respiração, para dentro de cada uma das coisas que eu vivo, para dentro de cada uma das minhas células, para dentro de cada uma das minhas emoções, para dentro de cada uma das minhas relações. Por consequência, eu vou ampliando e vou oxigenando aquilo que está instituído, aquilo que ficou enrijecido, aquilo que ficou conservado, e vou retomando um espaço de conexão livre, espontâneo, adequado, para ser junto, para estar junto. Tem sido uma experiência muito bonita. A maioria das pessoas que já viveram a trilha terapêutica pessoal tem vivido uma experiência muito forte de reconexão consigo, e a partir daí uma reconexão ou uma conexão, um religar, um retornar à relação com outras pessoas, treinando esses elementos, essas tecnologias amorosas de diálogo com tudo que vive, essas tecnologias respeitosas de diálogo com tudo que vive. Então eu vou começando a perceber que algumas coisas que eu faço comigo, o que eu permito que aconteçam comigo, alguns lugares em que eu fui ficando, vão sendo um tanto mais estremecidos para dar lugar a outros modos de ser e estar, para dar lugar a outras formas de ser e estar, para dar lugar a outras experiências, para expandir a minha existência, a minha capacidade de conexão e de relação com um verdadeiro pertencimento. Esse verdadeiro pertencimento, ele é um lugar de conexão comigo mesma. Eu estou aqui agora, em presença, em verdade, e por isso pertenço a mim mesma, e por isso posso pertencer a qualquer lugar em que estou, em qualquer relação que vivo, e por isso escolho melhor as margens, compreendo melhor os limites, conheço melhor os meus limites e os limites do outro, me relaciono melhor com a natureza própria e com a natureza com a qual eu vivo, com a natureza que eu trago, com a natureza de todas as existências. Essa experiência de estar ali, em contato com a natureza que vivo, retomando, recordando, relembrando a natureza que sou, vai me favorecendo sair de um espaço de julgamentos, de moralizações, para um espaço de coletividade em que tudo se conecta, em que tudo está interligado, em que a totalidade do espírito e a perspectiva ecossistêmica da vida se coloca. A perspectiva ecossistêmica da vida vai me trazer uma perspectiva de todas as existências importam, todas as existências equilibram a vida. Dani participou da trilha terapêutica pessoal. Que bom que a experiência foi maravilhosa para você.
Estou querendo organizar trilhas terapêuticas a cada 15 dias, no sábado de manhã, em alguns parques aqui próximo. E nessa perspectiva ecossistêmica de equilibração da vida, todas as existências fazem parte, inclusive as existências mais concretas, encarnadas, e aquelas um tanto mais abstratas, como as emoções, os sentimentos, a história de vida, as memórias, as narrativas, e todas elas contribuem para a equilibração do todo. Quando eu estou contribuindo para a equilibração do todo, quando eu entendo a minha responsabilidade em existir, a minha responsabilidade comigo e com outros, em respirar o fôlego de vida, a minha responsabilidade em facilitar e favorecer a conexão, a minha responsabilidade em nutrir e em trazer para dentro das relações afetos potáveis, eu me torno uma existência mais plena, mais integrada, e eu encontro o meu lugar de contribuição ecossistêmica com a vida. E eu respeito e reverencio o lugar de contribuição de cada existência com a equilibração ecossistêmica da vida. Então, eu paro de reagir e de tentar modificar as existências ou de tentar me modificar e começo a relembrar quem eu sou e como eu contribuo ecossistemicamente com a vida. Não é um espaço de salvação, também não é um espaço de correção, não é um espaço de ajustamento, mas é um espaço de religar com a vida, com a minha própria e com as vidas de todas as existências. Essa equilibração ecossistêmica da vida favorece que a gente se importe com a nossa própria existência, que a gente equilibre a nossa própria natureza, que a gente organize a nossa vida, considerando corpo, mente, alma e espírito, e de igual modo faça o mesmo na relação com as outras existências. Se eu me permito profundamente quem sou e compreendo verdadeiramente como eu contribuo com o equilíbrio ecossistêmico da vida, eu também passo a permitir quem o outro é, como o outro se apresenta. E se eu permito como o outro é, quem o outro é, como o outro se apresenta, eu entendo a adequação de cada relação e entendo o que é ser, permanecer, estar, o que é se retirar, o que é colocar os limites. Isso vai me trazendo fôlego renovado para todas as relações. Então, essa experiência da trilha terapêutica pessoal é uma experiência que a gente tem feito individual ou em grupo, às vezes 4 até 6 horas, às vezes 3 dias, às vezes 7 dias, e que tem alguns fundamentos na ecopsicologia, né? A Fiocruz recentemente fez um acordo com o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia para buscar meios de integrar o Sistema Único de Saúde, por exemplo, uma tecnologia que é o banho de floresta, enquanto forma de cuidado com a saúde própria e com a saúde de todas as existências. Durante o processo de pandemia, ficou muito evidente o quanto a gente vai caminhando para a extinção, o quanto é urgente pensar como é que humanos estão se colocando de modo tão predatório. E tem um processo de colonização que nos marca, tem um pensamento de desconexão que nos marca e que já está inserido nas nossas células, no nosso funcionamento psíquico, no nosso modo de se colocar e de agir no mundo, nas nossas crenças, nos nossos pensamentos. E esse modo desconectado
irresponsável, predatório, vai tornando tudo coisa, vai tornando tudo. Ai, tem uma existência aqui, bonita. Tem mais uma existência e algumas existências aqui. É um tipo de mariposa que entrou. Ó, ela tá indo para a lâmpada. Olha que significativo. Tem uma mariposa aqui. Olha. Tá voando em torno da lâmpada. E se eu tornei tudo coisa, tudo objeto de consumo, eu também vou me tornando coisa, vou me tornando máquina, vou me tornando objeto de consumo nas relações. E aí eu vou para uma ética da eficácia, da eficiência, da utilidade, que o Ailton Krenar constrói um texto, uma fala muito maravilhosa, quando ele diz que a vida não é útil. Sair desse lugar da eficácia, da eficiência, da utilidade, dos julgamentos, das moralizações, se desnudar desse lugar aos poucos, bem aos poucos, vai me favorecendo acessar outros modos de estar e existir, que não é mais pela utilidade, pela eficácia, pela eficiência, mas é pelo respeito, pela conexão, pelo sagrado de cada existência, de cada fôlego de vida, pelo sagrado da diversidade. E nesse espaço da relação com a natureza, recordando a natureza que somos e a natureza que vivemos, a gente encontra com a saúde. Uhum. Se tornar objeto de consumo nas relações. Posso entender que saímos mais do emocional, daquele emocional que adoece. É como se a gente consumisse até mesmo o nosso campo emocional. Me parece um pouco que controlar as emoções, controlar os sentimentos, é uma tentativa de torná-los eficazes, eficientes. E os sentimentos e as emoções não estão ali a serviço, eles não são coisas desenfreadas que a gente tem que controlar. Eles estão ali em contato com a gente. Eles precisam ser ouvidos, as emoções precisam ser cuidadas, precisam de conexão, precisam de relação. Como é que eu me relaciono com as minhas emoções? Ao invés de consumir, ao invés de controlar, ao invés de conservar as emoções num paradigma de utilidade, de uso, de consumo, ao invés de tentar me tornar num topo de desenvolvimento, numa linha de chegada, onde eu atingi todos os níveis e trabalhei todas as questões e agora já não sinto determinadas coisas, ao invés disso, eu vou compreendendo o equilíbrio de tudo que eu sinto. Nada do que eu sinto pode ser excluído, nada do que eu sinto pode ser aniquilado, nada do que eu sinto pode ser controlado. Tudo que eu sinto precisa ser equilibrado. Tudo que eu sinto precisa ser integrado para equilibrar. Se eu me torno objeto de mim mesmo, se eu me torno objeto nas relações, se eu torno as minhas emoções, as minhas experiências, as minhas vivências objeto, eu consumo a minha própria experiência, eu consumo a minha própria existência, eu consumo as relações onde eu estou. E esse processo de resgate da relação, esse processo de respeito à relação, ele me ensina a sair desse modo de existência eficaz, eficiente, utilitarista, produtor, industrial, neoliberal, individualista, para entrar num modo de existência livre, espontâneo, adequado, integrado, em conexão com tudo que vive. As minhas emoções vivem, elas precisam respirar. Então eu vou trazendo fôlego de vida para dentro das emoções. Então eu vou respirando com as minhas emoções.
Então eu vou compreendendo as minhas emoções, então eu vou compreendendo o modo como eu me relaciono, e vou compreendendo o quanto cada uma dessas emoções tem coisas a me dizer. E como nenhuma delas é certa, errada, boa, ruim, mas todas elas estão pedindo equilíbrio. Equilíbrio dentro da conexão, da ligação, dentro da conexão comigo mesmo, dentro da conexão com as relações. O Ailton Krenar fala desse sujeito colonizado que consome tudo com uma boca enorme, que é predatório, que é predador, e que é aventureiro, conquistador, que está sempre com foco em um determinado objetivo, em uma linha de chegada, em um projeto, em um plano, e por conta disso foi negando o que é precioso nas relações. É também do processo de colonização a negação, é também do processo da branquitude a negação. E a gente traz essa ferida na nossa organização social, histórica, e no modo como a gente lida com as emoções. Então, eu saio da negação, eu saio da higienização das trocas, da moralização, do julgamento, para compreender, para amar profundamente o espaço de conexão com quem sou, com a minha própria existência e com todas as existências que partilham comigo essa jornada de vida. Tem sido uma experiência muito significativa, as trilhas terapêuticas pessoais. E eu falei que ia passar 30 minutinhos, né? Então, eu vou finalizar deixando um convite. Quem quiser participar das trilhas terapêuticas pessoais, procure, manda mensagem no direct do Instagram e do Espiral Criativo Oficial e agenda a sua experiência de vivência dessa trilha terapêutica pessoal para experimentar. Isso que eu disse agora é o que eu conto sobre as trilhas terapêuticas pessoais. Mas cada pessoa que vive essas trilhas pode também contar a sua própria história acerca do que é uma trilha terapêutica pessoal. Tá bem? Vou encerrar agora, porque eu disse que ficaria 30 minutos. Porque daqui a pouco o sol está surgindo lá fora, eu preciso ir vê-lo, preciso ir receber os primeiros raios de sol da manhã. E preciso desse meu tempo de conexão também com todas essas existências sagradas que estão aqui. Essa mariposa que veio me visitar e que ficou dando voltas em torno da lâmpada também está me lembrando que tem uma vida lá fora e que eu preciso ir para esse espaço, para esse contato com a luz que está lá fora, que é a luz do sol que está chegando agora. Tá bom? Um beijo, gratidão por esse espaço, gratidão por essa conexão, por essas tecnologias, por esses instrumentos de troca que podem favorecer a relação, tá bom? Beijo.